Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a engenharia química e contaremos com a presença, para isso, do Pedro de Alcântara Pessoa Filho, que é engenheiro químico formado pela Unicamp, onde também realizou seu mestrado e doutorado. Obteve o título de livre docente na especialidade Termodinâmica Química pela USP. Foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, Berkeley, e é professor e coordenador do curso de Engenharia Química da Poli-USP. E o Daniel Baum, que é engenheiro químico e mestre em Engenharia Química pela Poli-USP. É engenheiro de processos químicos na nitroquímica, especializado no aprimoramento de processos existentes e o desenvolvimento de novos processos industriais. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos comentar com um caso, uma piada, uma situação engraçada a respeito da engenharia química. Então eu vou contar alguma coisa, né? O pessoal olhou para mim. Eu acho que eu posso comentar um fato que acontece recorrentemente e tem tudo a ver com o nosso motivo de estarmos aqui hoje. A gente vai conversar um pouco de engenharia química, tentar explicar um pouco o que é, né? E recorrentemente acontece o seguinte, quando eu conheço alguém novo, ou você está conversando com alguém, pô, Daniel, o que você faz da vida? A primeira pergunta, o que você faz? Eu sou engenheiro químico. Aí a pessoa olha para mim, e o que você faz? Né? Então isso é recorrente, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente veio fazer aqui hoje, tentar explicar para o pessoal o que é engenharia química, porque a maioria das pessoas realmente acho que não conhece, não sabe o que é. Então é uma história recorrente, real. Vamos debater. Você tem alguma também? Talvez essa dificuldade do que o engenheiro químico faz, tem um caso engraçado que eu ouvi de um colega meu, justamente o que ele conta é que, de criança, né, a hora que chega naquela fase de desmontar as coisas, né, o pai dele olhou para ele e falou assim, desmontou um relógio, o pai dele olhou e falou assim, olha, que beleza, vai ser um engenheiro. Mas ele não conseguiu montar o relógio de volta, o pai dele olhou e falou assim, vai ser um engenheiro químico. Porque justamente mexe com coisas que não são tão tangíveis, que aparentemente não fazem parte do cotidiano. Né? Todo mundo sabe o que um engenheiro civil faz. Todo mundo já viu alguma coisa, um prédio sendo construído. Mas e um engenheiro químico? Né? Não fica claro. Não fica claro. Né? Não né? tem martelo, chave de fenda. Né? Então vamos começar pelas duas questões. O que faz um engenheiro químico? Bom, acho que talvez a primeira resposta, né, a gente pode começar com o qualificativo químico, né, que é o que distingue justamente o engenheiro químico dos outros engenheiros. E é, nesse caso específico, justamente um qualificativo que acaba levando mais a enganos do que esclarecendo, né, porque como a gente tem um público de estudantes de ensino médio, né, principalmente, eu gosto de química e de matemática, vou fazer engenharia química. Muitos pensam isso e acabam se decepcionando com o curso de engenharia química justamente porque não tem tanta química assim quanto ele pensou que tivesse. Né? A engenharia é sempre uma forma, é um conjunto de técnicas, um conjunto de conhecimentos que se apropria de uma ciência com a finalidade de produzir alguma coisa útil para a sociedade, né? Atuar na transformação de coisas, no caso específico da engenharia química, atuar em processos, atuar em diversos ramos. Então ele se apropria da química, mas se apropria também da física e da matemática com a finalidade de trabalhar principalmente com processos, não só, mas principalmente. Quer dizer, gosto de química, vou fazer engenharia química, não é uma relação tão verdadeira? Diretamente nesse sentido, não. Sim, tem química. Mas não necessariamente você vai ser um químico ou trabalhar do lado de um químico.
Sei. Então, continuando na linha do que o professor comentou, eu acho que a associação que a gente pode fazer é mais ou menos a seguinte. A gente tem indústria de construção civil. Na indústria de construção civil, os engenheiros civis atuam. A gente tem indústrias automobilísticas, indústrias que envolvem mecânica, onde atuam os engenheiros mecânicos. Os engenheiros civis, os engenheiros químicos, eles dão suporte para tudo que está associado à indústria química. Seja o desenvolvimento de projetos de fábricas de indústria química, seja no controle da produção da indústria química, seja no departamento de pesquisa de uma indústria química, seja no departamento de qualidade. Então, é a engenharia que de alguma forma dá um suporte técnico para que a indústria química consiga se aprimorar. Ô Pedro, você falou que o engenheiro químico produz coisas úteis à vida, aos seres humanos. Vamos dar uns exemplos. Que coisas úteis um engenheiro químico ajuda a produzir, claro? Uma porção de coisas. Na verdade, justamente a indústria química, ela não aparece tanto para o consumidor final, né? A gente não vai ao supermercado e diz, eu quero um produto químico específico, mas muitas das coisas com as quais nós lidamos no dia a dia tem a mão de engenheiros químicos por trás, né? Então, nossas roupas têm cores, elas têm corantes que são produzidos, são corantes artificiais, sintéticos, vamos dizer assim, que são produzidos em indústrias químicas que têm engenheiros químicos por trás. Nós viemos para cá, cada um com seu meio de transporte, de carro, de ônibus. Esses automóveis eles eram pintados, eles tinham tratamento anticorrosão, qual tem engenheiros químicos por trás. Eles usaram combustíveis. Tem um engenheiro de petróleo para tirar o petróleo lá do reservatório e trazer até a refinaria, mas os engenheiros químicos estão lá na refinaria para separar o petróleo nos diversos constituintes e produzi-los. Mas o meu carro é álcool, mas tem um engenheiro químico na usina de açúcar e álcool também, né? Não sei, esse painel pintado aqui atrás, são tintas, tem engenheiros químicos trabalhando na indústria de tintas. Então, e comemos provavelmente algum produto de manhã antes de vir para cá, em que, vindo de uma indústria de alimentos, também pode ter um engenheiro químico ali trabalhando. Então, são realmente vários setores, vários aspectos do nosso cotidiano que tem a mão de engenheiros químicos, mesmo que os engenheiros químicos não apareçam na comissão de frente. Vamos tentar separar um pouco a química da engenharia química. Como é que a gente pode abordar essa questão? Eu posso dar exemplos bem claros do que eu faço hoje e acho que o pessoal vai ter uma noção bastante realista qual a diferença. Então, hoje eu trabalho com projetos de desenvolvimento industrial. Eu quero fazer esse produto aqui, como que eu monto uma fábrica para fazer esse produto aqui? Bom, então esse é o que eu faço hoje. Esse é o engenheiro químico. Esse é o engenheiro químico. Então eu trabalho em parceria com químicos. Os químicos, eles vão lá no laboratório, eles desenvolvem, eles avaliam, eu tenho esse produto aqui e eu percebo que ele tem algumas falhas em algumas aplicações ou a gente gostaria que ele tivesse uma característica diferente. Eles vão para o laboratório e eles desenvolvem o produto ou características diferentes num dado produto no laboratório. Isso é o que o químico faz, ele manipula a parte química do material. Aí o engenheiro químico vai lá, olha como o químico fez e coloca isso em escala. O que eu preciso fazer para eu ter um processo industrial que produz isso que o químico produziu num becker, só que em 10 toneladas hora? Então, quais são os processos industriais que eu preciso prever, tanto em termos de maquinário, como em termos de controle de processo, como em termos de segurança operacional, controle ambiental, enfim, quais são os sistemas que eu preciso prever para que esse processo de laboratório funcione em escala industrial? Quer dizer, seria assim, o químico desenvolve, por exemplo, um produto anti-ferrugem, uma nova fórmula, um novo produto, e aí testa, verifica se funciona. Quando pronto, aí o engenheiro químico vai na indústria ver como é que produzir isso em escala muito grande. Que é uma coisa que envolve é um conhecimento específico e é uma série de problemas que não aparecem em escala laboratorial. Uma coisa é justamente o que ele disse, fazendo um becker. Faço um pouquinho, funciona. Eu sei que isso funciona, mas
transferir isso para uma fábrica que vai funcionar 24 horas por dia, continuamente, em que os tanques vão ser enormes em comparação com o Becker. Então tem problemas de agitação, de transferência de momento, de massa, de calor, problemas que não aparecem na escala de laboratório, né? E o engenheiro químico é o cara que vai justamente lidar com esses problemas. Quer dizer, ele é um pouco mecânico, um pouco eletrônico, não sei o que mais. Principalmente mecânico. Se a gente olhar para historicamente o surgimento da engenharia química, é quase como se ela tivesse começado como um ramo da engenharia mecânica voltado para a indústria química. Olha, Então ela tem bastante a ver com, e tem uma intersecção bastante grande, sim, com a engenharia mecânica. Tem, lógico, o corpo de conhecimentos próprios, mas ela vem, de alguma maneira, da engenharia mecânica. Tem uma carga grande de hidráulica, fenômeno de transportes, que é toda uma interface com a mecânica, né? Vamos pegar algumas diferenças. Você falou de alimentos. Engenharia de alimentos e engenharia química são coisas próximas ou distantes? São coisas próximas, bem próximas, né, em certo sentido, mas também a engenharia de alimentos tem a sua especificidade. Uma parte das transformações que acontecem com alimentos, no fundo, são transformações semelhantes às que acontecem com produtos químicos. Assim, a gente chama isso de operações unitárias. A operação unitária é como se fosse um equipamento. Cada equipamento, numa indústria, é uma operação unitária. Então, um trocador de calor, que é um equipamento que faz dois fluidos mudarem de temperatura, né? Ele vai funcionar na pasteurização do leite e vai funcionar no aquecimento de um derivado de petróleo para entrar numa coluna de destilação. Então, o princípio básico, muitas vezes, é o mesmo. É lógico que a engenharia de alimentos tem preocupações específicas e tem cuidados específicos com alimentos que não vão acontecer, não vão ser interessantes para a indústria química propriamente dita. Mas tem uma interface muito grande. Na própria Escola Politécnica da USP, né, onde eu estou, a engenharia de alimentos é um grande laboratório da engenharia química. Assim, como se diz, um ramo, entra como um ramo da engenharia química. Um subdepartamento, digamos assim. Quase um... Ou seja, a pessoa faz engenharia química e pode chegar na alimentos da Poli-USP. Sim. Ela não vai ser uma engenheira de alimentos, mas vai ser um engenheira química, um engenheiro químico que consegue trabalhar na indústria de alimentos. Existem vários casos. Eu tenho colegas de turma que foram trabalhar em indústria de alimentos. E o engenheiro de petróleo, a gente já falou, vamos clarear, para o engenheiro químico. Tem alguma relação? Da mesma forma como o de alimentos, existe uma certa relação, mesmo porque, nesse caso em específico, é um setor da economia que o engenheiro químico, naturalmente, ele vai na cadeia a seguir, né? Então, o engenheiro de petróleo ele está associado com os estudos da extração e o conhecimento do substrato. E o engenheiro químico ele vai pegar, uma vez que esse substrato foi retirado do meio ambiente, ele vai utilizar os seus conhecimentos para processar quimicamente e conseguir atingir as melhores taxas de qualidade dos subprodutos. Então, existe uma interface, mas o campo de atuação é um pouco diferente. Quer dizer, o engenheiro químico trabalha na indústria do petróleo, Sim. Mas não é na extração, coisa que o engenheiro de petróleo faz, é isso? Até poderia. Não que não possa, mas o cara que estudou engenheiro de petróleo, um engenheiro de petróleo, ele tem conhecimentos e metodologias e ferramentais mais profundos para a parte geológica da coisa. Então, falta algo em termos de formação para o engenheiro químico ir lá e atuar na extração, mas ele poderia, ele vai se complementar um pouco e vai estudar e vai fazer extração também, porque é um processo industrial também extrair petróleo. Eu acho que não é um limitador. E acontece, assim, nós temos efetivamente engenheiros químicos trabalhando embarcados em plataformas offshore
da Petrobras. Então acontece. Assim, Sim, também é uma outra... É. É uma outra interface. Acho que o Daniel tem razão. Assim, não é o principal da engenharia Ele estaria química. mais na refinaria. Isso. Mas também acontece de estar, sim, nessa parte de exploração dos reservatórios. Tudo. Como acontece comumente também, você tem engenheiros químicos trabalhando em departamento de produção. Então, na minha empresa, a gente tem várias. É uma empresa que trabalha no setor químico. A grande maioria dos cargos são engenheiros químicos que estão ocupando e muitos não necessariamente ocupam cargos explicitamente de engenharia química. Um cara que trabalha na produção, no controle de produção, tem muito mais a ver com uma engenharia de produção e não necessariamente ele precisa ser engenheiro de produção. Tem vários engenheiros químicos que estão ocupando esse tipo de papel. Vamos falar um pouco no dia a dia, né? Onde tipicamente trabalha o engenheiro químico? No laboratório, parece que não, né? Mas vamos confirmar, em frente do computador ou no chão da fábrica, lá na produção? Eu diria que é um mix de tudo isso. Ah. Essencialmente é no computador, mas... Fazendo o que no computador? Depende. Depende. A engenharia química é uma engenharia muito flexível, tem várias possibilidades, mas de maneira generalista, o engenheiro químico é um cara que ele toma posse do conhecimento do químico, da fórmula, da teoria química e utiliza ferramentais de engenharia para colocar isso em escala. Seja para projetar alguma coisa nova, então nesse aspecto eu estou me referindo a projetos, então todo mundo que atua na área de projetos ou para controlar sistemas que já estão existentes, nesse caso o chão de fábrica. Então alguém que trabalha em projetos, ele vai ficar o tempo todo na frente de um computador. Fazendo reação química? Não. Não necessariamente. Não. Esse é o químico. Esse cara vai ter pouco contato, tanto com o chão de fábrica como com o laboratório. Ele faz projetos. Tá? Então, ele vai receber uma solicitação de uma empresa, ele vai fazer um projeto, vai sair da mão dele um relatório, um desenho, um cálculo, e ele vai vender esse projeto. Essa é uma área de atuação. E a outra área de atuação seria, digamos, na indústria efetivamente, seja produzindo ou desenvolvendo alguma coisa, daí sim você vai ter o contato com o laboratório, então você vai ter que ver o que o rapaz, o químico do laboratório está fazendo e o porquê que ele está fazendo e que melhorias que isso implica, avaliar aquilo, depois ir para o teu computador, sentar, pensar em como que você vai passar isso, fazer o que a gente chama de scale-up, como que você vai passar isso para a escala. E aí sim você vai para o chão de fábrica testar. Uma vez que você já pensou, o processo industrial já está elaborado, então você vai ter que testar esse processo industrial. Então, o processo industrial seriam as fases para a produção daquele... Exato. Então, sei lá, vou dar um exemplo. O químico vai lá, desenvolve um produto que ele tem que misturar um solvente e aí depois ele tem que secar. Então, ele vai, faz num becker, aí ele vai secar, ele bota numa estufinha. Aí você olha o rapaz fazendo isso no laboratório, ele terminou, deu certo, legal. Bom, aí você sai de lá e fala, bom, como que eu vou fazer isso em escala industrial? Ele pegou aquele sólido, ele misturou um solvente. Bom, o sólido vai ter que vir por uma esteira, o solvente vai vir por uma tubulação, vai ter um agitador assim, vai ficar tanto tempo ligado. Aí terminou, bom, eu vou mandar isso para uma centrífuga, vou tirar o excesso, não dá para jogar numa estufa, vou gastar muita energia evaporando tudo. Primeiro eu vou tirar o excesso mecanicamente, depois eu jogo num secador industrial, enfim, você vai pensando nos processos industriais. Uma vez que você já desenvolveu tudo, o pessoal comprou, instalou, você vai lá e testa. Então, na prática, é uma interface entre várias áreas. Você vai no laboratório, você vê o rapaz trabalhando no laboratório, faz a sua parte de projeto e chega depois no final para testar o processo industrial. Uma vez que o processo está rodando, os operadores, os técnicos de operação assumem ele e tocam o processo industrial.
O que não quer dizer que a partir daí o engenheiro químico seja Vai embora, dispensável. Não. Ir para casa, não. Tem duas coisas. Assim, ele continua sendo necessário na operação também, porque você tem variabilidade. O processo não acontece sempre exatamente na mesma temperatura. Tem pequenas variações que vão afetar aí a qualidade. Porque o clima hoje está chovendo, isso também afeta, ou está mais frio, dependendo especificamente do que for, sim. Claro. E o fato de existir um processo ser bom também não significa que ele não possa ser melhor. Sim. Né? Então, também tem isso de repensar os processos, de melhorar os processos que já existem. Né? Pegando o exemplo do corante, né? O corante da calça jeans sintético foi desenvolvido no final do século XIX. Ele ainda é produzido hoje e não é o mesmo processo. Esse processo foi repensado várias vezes. Então, o engenheiro químico também atua nisso. Tem um processo. Maravilha, está funcionando. Ele pode ser melhor? Pode. Onde? Aqui. Eu posso mudar isso aqui. Essa operação talvez possa ser conduzida de uma outra maneira. Então, o engenheiro químico continua, mesmo nos processos existentes, ele também é uma figura importante. Ele não é dispensável depois que o processo está funcionando. Vamos dizer assim. Mesmo porque acontecem imprevistos, né? Então, às vezes, você teve um incidente de segurança. Alguma coisa pegou fogo ou saiu fumaça do equipamento. Aí você quer descobrir o que aconteceu. Então você vai fazer uma investigação. Tem que ter alguém que conheça profundamente do teu processo para investigar. Ou para melhorar. Putz, a energia está cara. Como que a gente faz para reduzir o consumo específico de energia desse processo industrial? Então a gente precisa ter alguém que consiga avaliar esse processo industrial e propor alternativas mais econômicas, por exemplo. Vamos falar um pouco do mercado. Como é que está o mercado de trabalho para engenheiros químicos? Ele é favorável no momento atual? Ele está desfavorável em função da crise vivida pelo país? Como é que vocês percebem isso? Percebo um pouco com os alunos que se formam na Poli, assim, como todas as engenharias, né, a engenharia química também sofre os efeitos de oscilação de mercado. Então, quando o céu está de brigadeiro, todos os alunos terminam empregados. Fazem bons estágios. Fazem bons estágios. Salários com bolsas elevadas. Né? E quando a maré não está para peixe, isso atinge os recém-formados também. Né? Então, temos essas oscilações, mas essas são oscilações que vão acontecer sempre, vão acontecer quase com qualquer profissão e especificamente com qualquer engenharia. As engenharias dependem bastante do momento econômico. Né? Quer dizer, estão ligados profundamente ao ramo industrial. Se a indústria está em crise, o mercado sofre. Ela vai pensar, claro. Porque o que quer que aconteça demanda, mesmo para melhorar um processo. Eu vou melhorar um processo e isso vai me dar um lucro no longo prazo maior. Mas eu preciso do dinheiro agora para fazer isso. Se esse dinheiro não existe, essa melhoria vai ficar para depois e aí o engenheiro químico não vai trabalhar ali. Então, a engenharia química sofre sim as oscilações de mercado e está sofrendo sim os efeitos do que está acontecendo com a economia. Mas isso é cíclico, isso é sazonal. Eu me formei em 1995 e a coisa era pior em 1995 do que é hoje. Né? Os 20 anos que nos separam aí da minha formatura. Se a gente olhar para o que aconteceu com os meus colegas de turma e com os meus alunos agora, apesar de tudo, ainda hoje é bem melhor do que era quando eu me formei. Você que está dentro da indústria, como é que vê isso? Olha, eu diria para você o seguinte, do ponto de vista... Eu tenho um ponto de vista otimista e o pessimista. O lado bom, eu diria que é o seguinte, o engenheiro químico eu enxergo que é um cara que, apesar de ser técnico e ter conhecimentos específicos, ele tem uma flexibilidade relativamente grande de atuação. Então, o cara pode trabalhar desde tratamento de água até departamentos de controle de qualidade de multinacionais, uma Unilever, por exemplo. Então, ou ir lecionar, ou ir trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. Então, tem um leque relativamente grande, tá? Por outro lado, como qualquer outra engenharia, está sempre associada ao setor industrial, né? E uma percepção particularmente minha é de que o setor industrial no país está cada vez mais fraco
e menos competitivo, né? Quando você se compara com países da Europa que tem competitividade tecnológica ou países da Ásia que tem competitividade de custo, o Brasil está cada vez mais perdendo essa questão competitividade industrial e a indústria perdendo força. Então, nesse aspecto, eu diria que é um pouco preocupante para o engenheiro químico como para qualquer outro engenheiro. E a questão da sustentabilidade? Tá colocado no curso, não para formar o engenheiro ambiental, que vai trabalhar com sustentabilidade, mas na questão da produção química. No curso já existe essa preocupação de trazer essa questão? Sim, na estrutura do curso a gente tem essa preocupação, seja por meio de disciplinas específicas, seja explorando questões ligadas ao ambiente no meio de outras disciplinas. Então, por exemplo, eu atuo na disciplina de projeto de processos, justamente. Então, quando a gente dá o problema para o estudante para ele resolver, ele já sabe que ele tem de produzir aquele produto, mas ele tem de pensar que ele não pode produzir um rejeito que seja, ou que vai ter de prever um custo de tratamento daquele rejeito, ou prever uma operação específica de tratamento daquele rejeito. Então, não é que ele vai produzir e jogar como se fazia antigamente. Como se fazia antigamente, né? Não se pensava nisso. Agora não, isso já aparece transversalmente no curso. Existem disciplinas específicas, ou seja, aí o aluno vai estudar especificamente o que é a parte ambiental, como se dá esse controle com as operações relacionadas, e tem essa preocupação transversal. Para ser sincero, eu acho que não é tão grande como eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse mais ainda. Sim, mas ela existe. Muito bem, eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.